Bom dia, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Bom dia, amigos. Bom dia, você que acompanha nossas classes de escola bíblica, que agora nem é mais dominical, porque pode ser acompanhada qualquer dia da semana. Isso é uma bênção e um privilégio da tecnologia. Nós estamos reunidos para estudar e aprender mais sobre a Palavra de Deus. Você e eu vamos aprender juntos, vamos aumentar o nosso conhecimento da Palavra, porque é assim que nós esperamos contribuir para o reino de Deus, que está aqui já, que já chegou através de Jesus Cristo e que ainda virá quando Jesus voltar em toda a sua glória. Mas vamos primeiro orar, porque é assim que nós devemos começar a nossa classe. Senhor nosso Deus e Pai, esteja conosco nesse estudo que fazemos, abençoa-nos, abre nosso coração para ouvirmos a Tua Palavra, lermos, aprendermos, apreendermos aquilo que o Senhor quer de nós, para que vivamos uma vida segundo os Teus preceitos, porque é isso que almejamos. Dá-nos, Senhor, entendimento, visão, alegria de ouvir a Tua Palavra. É a nossa oração, no nome santo e salvador de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós temos falado e você tem, se está acompanhando as nossas classes nesse ano de 2023, você sabe que nós estamos falando do cristão no mundo, na sociedade, e uma sociedade que nós já podemos dizer não cristã, porque há muitos cristãos apenas nominais, mas que ainda não receberam Jesus no seu coração. Há outros que sequer reconhecem a existência de um Deus. E nós cristãos, nós que conhecemos a palavra salvadora de Jesus, que nós reconhecemos o Evangelho como esse caminho para nos levar à vida eterna, ao reino de Deus prometido e pensado desde o início do mundo. Então nós precisamos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa atitude perante esse mundo. E hoje nós vamos falar sobre o cristão e a sua relação com o trabalho, porque nós aceitamos Jesus não para viver na igreja no domingo isolados do mundo. Jesus disse: eu não peço que os tire do mundo, eu peço que, Pai, você os livre do mal. E é assim que nós cristãos devemos encarar a vida, vivendo no mundo, com as dificuldades, com as incertezas, com a dor, com a doença, mas certos de que o Senhor está conosco. Caminhamos juntos, não somos um, caminhamos com Cristo em tudo que fazemos, inclusive na relação de trabalho. E por que devemos trabalhar? E por que o trabalho é tão importante? É parte da nossa vida. Quando Deus criou o mundo, Ele realizou uma obra. Deus nos ensina desde a criação do mundo que um trabalho precisa ser feito. Deus foi gradualmente, no seu plano perfeito, realizando a criação. Não foi tudo ao mesmo tempo. Se você olhar o primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver a progressão da criação, para alcançar no sexto dia a criação do homem. É claro que essa linguagem do Gênesis é uma linguagem figurada, é claro que um dia de Deus não é um dia do homem, é claro que esta visão bíblica da criação do mundo não conflita com a ciência, porque a ciência que conflitar com esta visão, ainda que poética, ainda que metafórica da criação do mundo, ela não será ciência, porque nós acreditamos
que a mensagem que está na Bíblia, ela foi dada por Deus. A Bíblia é a história do plano de Deus. Ela é cheia de exemplos, ela é cheia de histórias de homens, mas é o plano de Deus para a nossa vida. E nesse plano de Deus, o homem foi colocado numa posição muito especial. Abra a sua Bíblia lá no livro do Gênesis. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 2, quando todo o relato da criação já foi feito, quando Deus, depois de passar pela criação do mundo em suas várias etapas, lá no verso 3, quando Deus abençoa o 7º dia e o santifica porque descansou de toda a obra da criação, aí começa um relato mais detalhado da formação do homem. E diz assim o verso 7, se você está acompanhando na sua Bíblia. Essa é uma escola bíblica, então a sua Bíblia é importante. Livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, essa visão da criação do homem, não como os animais foram criados, mas com um plus, algo a mais, a alma vivente nos informa que para Deus, nessa nossa visão cristã do mundo, nós, homens e mulheres, temos um lugar muito especial. Nossa vida tem propósito. O nosso propósito é justamente vivermos em harmonia com Deus, louvando e glorificando o nosso Deus, integrando a criação, porque Deus nos deu o controle de toda a criação. Deus nos colocou aqui por uma razão. Isso nós chamamos de cosmovisão, uma visão completa do homem e a sua relação com esse mundo. Nós acreditamos que Deus criou todas as coisas. Nós acreditamos que Deus tem um plano e um propósito para cada indivíduo nesse mundo. Para a sua criação existe um propósito. Há pessoas, evidentemente, que nem acreditam em Deus, nem acreditam num propósito, vivem a vida a cada dia sem pensar na sua posição no mundo, ou acreditando que a sua posição no mundo é algo indiferente. Nós temos um propósito e a nossa felicidade está justamente quando nós reconhecemos que nós estamos integrados, que temos um sentido para toda a nossa vida. E esse sentido passa também pelo trabalho. Deus nos ensinou que Ele trabalhou e nós também precisamos trabalhar. Com a queda, o trabalho acaba ficando mais difícil, porque ele é feito com o suor do nosso rosto. A imagem de Deus, como nós fomos criados, ela fica um pouco distorcida com a queda. Mas está no plano de Deus. O plano de Deus não muda. E esse plano de Deus, ele vai ser realizado. Por isso, Jesus Cristo veio ao mundo. Por isso, Jesus se despiu da sua glória de Deus para vir ao mundo e nascer como homem, para nos mostrar o que é uma vida santificada, para viver conosco essa vida, nos mostrar que é possível. E ao mesmo tempo, Jesus se sacrificou. Ele
venceu o mundo ao dar a sua própria vida para nos livrar do pecado. E ao ressurgir dos mortos, ao ressuscitar, Jesus nos mostrou o caminho para a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi o que Jesus falou aos seus discípulos, a nós que somos também discípulos. Então, se nós acreditamos nessa nova forma de viver, se nós acreditamos na mensagem da salvação, se nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e está preparando um lugar para nós, então a nossa vida é cheia de sentido em cada ângulo, em cada momento da nossa vida. Nós não podemos simplesmente ser cristãos no domingo e viver uma vida diferente, porque Cristo nos transforma. Quando nós somos transformados, toda a nossa vida se enche desse propósito. E é assim que nós devemos ver a nossa relação com o trabalho. Já falamos do nosso testemunho na sociedade, já falamos da nossa vida na cidade, como nós devemos ser luzeiros, como nós somos testemunhas, e não é diferente no trabalho. Nós devemos refletir, porque a nossa fé, ela tem um critério de emoção, mas ela também deve ser racional, porque nós devemos pensar em toda essa mensagem. Ela é maravilhosa demais, ela é especial demais, mas nós devemos aplicá-la na nossa vida prática de todos os dias. Então, você já se perguntou por que é que devemos trabalhar? Não importa o trabalho que você faz. Você pode ser um alto executivo de uma empresa, ou você pode ser um funcionário de serviços gerais, fazendo a faxina num local insalubre. Você pode receber pelo que você faz, ou você pode não receber qualquer remuneração. Você pode fazer trabalho voluntário, ou você pode fazer trabalho remunerado. Não importa o trabalho que você faça. Por que é que nós devemos trabalhar? É porque Deus nos ensinou assim, desde a criação. Ele trabalhou para criar. Ele fez um esforço. Esse esforço faz parte do plano de Deus, faz parte da forma de Deus. E aí vem mais uma pergunta: e o que significa o trabalho? Qual é a razão do trabalho? Alguém vai dizer, é o modo de ganhar dinheiro. Muito bem. Outros dirão, é uma forma de ser reconhecido na sociedade em que vivemos. Também. É o que somos obrigados a fazer para comer o pão de cada dia. Pode ser, mas o trabalho é um meio, é uma forma de servir ao Senhor. Se você encara como cristão essa verdade de que é uma forma de servir a Deus, é uma oportunidade de servir a Deus que o trabalho nos oferece, toda a sua perspectiva de trabalho muda. Continua com a sua Bíblia aí com você? Abra então no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Colossenses é o livro que vem depois de Filipenses e antes da carta escrita aos Tessalonicenses. Vá lá no capítulo 3, no versos 23 e 24. Acompanhe comigo a leitura. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Marque esse texto na sua Bíblia.
é a Cristo que você está servindo com o seu trabalho. O seu trabalho é um meio de servir ao Senhor. Então, quando essa perspectiva ela é incorporada na sua vida, quando você descobre que você, cristão, não está trabalhando para o outro, você está trabalhando para Cristo, não importa o trabalho que você esteja fazendo. Você vai fazer o melhor, você vai dar o seu melhor naquilo que você estiver fazendo, porque a sua recompensa será sempre a que Deus lhe dará, não mais os homens. O trabalho é uma ferramenta de Deus para transformar o mundo. Você já pensou nisso? Você já pensou, quando você começa a se queixar que o governo não está fazendo a sua parte, que o prefeito não tapou os buracos da rua, que o governador não fez a obra que precisava ser feita, que o presidente ou seus ministros estão custando a prestar atenção a um aspecto da vida que está te incomodando mais ou menos, você já pensou que é você que está transformando o mundo? Você, como cristão, é que precisa transformar o mundo com a sua atitude. É claro que nós devemos cobrar de quem tem obrigação de fazer determinadas coisas, que faça. Nós cristãos não somos alienados, nós somos seres políticos também, nós vivemos num ambiente político, mas nós devemos nos preocupar exatamente com o que nós fazemos, porque a transformação do mundo começa com a nossa atitude. Veja bem, vamos voltar, a Bíblia sempre nos dá exemplos. Então, lá no Gênesis, voltando lá no Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, ele plantou um jardim. Pense nessa perspectiva do jardim. Pense na formação de um jardim. O que você tem para formar um jardim? Você tem a terra bruta, você tem sementes, você tem plantas, mas você tem algo desorganizado quando você começa o serviço. E aí, de repente, você revolve a terra, você coloca um adubo, você coloca uma planta, você faz um contraste com uma outra planta, você coloca uma árvore e, de repente, há uma transformação de beleza. Olha lá, no livro de Gênesis, volta com a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, ainda no capítulo 2, onde nós estávamos quando nós vimos a especificação da formação do homem, e vamos ler o verso 8 e o verso 9. E plantou o Senhor um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem ali formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Paramos aqui, na metade desse verso 9. Deus, da terra, daquele solo, ele fez brotar tanta coisa agradável, ele fez brotar a beleza. É assim que você está fazendo o seu trabalho? Você está fazendo brotar de um solo, às vezes árido demais, que precisa de um pouco de adubo, de um solo que não tem ainda uma planta. Você está plantando algo, você está trazendo beleza para o seu trabalho. Quando eu falo você, eu estou olhando para um espelho, eu estou falando comigo, eu estou aprendendo junto com você. Porque no meu trabalho, assim como no seu trabalho, nós precisamos fazer o nosso melhor. Nós precisamos plantar esse jardim, nós precisamos revolver a terra para que as pessoas que lidam conosco sintam que existe algo diferente. Nós não podemos esconder a nossa natureza cristã para praticar o cristianismo no domingo. Nós precisamos praticar o cristianismo
todos os dias. E aí nós passamos para um segundo ponto que é muito importante nessa nossa relação de trabalho, que é a ética. A ética no trabalho, esse conjunto de conceitos e preceitos que nós devemos implementar quando nós vivemos a nossa vida. Ética, quando nós cristãos falamos de ética, nós falamos de uma ética cristã, mas evidentemente que ética é algo universal, são regras relevantes para uma vida boa, saudável, uma vida bem estruturada, mas a nossa ética nos acompanha aonde nós estivermos, inclusive no trabalho. E há alguns trabalhos em que a prática do cristianismo às vezes se torna difícil. Por isso que é bom nós cristãos identificarmos outros cristãos e falarmos sobre as nossas atitudes dentro da nossa relação de trabalho. Veja que quando nós pensamos em ambientes nocivos de trabalho, pensamos muito nesse mundo cheio de corrupção. E às vezes o cristão é colocado num lugar desses. E o que fazer? E como agir? E como se portar num mundo não ético, numa relação de trabalho pouco ética, você como cristão? Você abandona os seus conceitos para viver no mundo ou você transforma o mundo através dos conceitos que você não abandona? É preciso pensar sobre isso, é preciso pensar sobre a sua relação com Deus, a sua força que vem de Deus exercida no seu ambiente de trabalho. Não pense que você não pode fazer nada. Uma florzinha que nasça num solo árido, ela transforma, ela embeleza todo o ambiente. Mas é na Bíblia que nós vamos encontrar exemplos de transformações sem necessariamente nós sairmos do mundo, sem necessariamente nós deixarmos o trabalho, sem necessariamente nós dizermos, eu sou crente, eu não trabalho nesse lugar. Deus nos colocou para trabalhar em todos os lugares. Então, eu vou chamar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. É história contada na Bíblia. São exemplos éticos que a Bíblia nos traz. E no capítulo 5 do segundo livro de Reis, você vai encontrar a história de Naamã. Quem foi Naamã? Naamã foi comandante do exército do rei da Síria, vizinho de Israel, inimigo de Israel, esteve em luta com Israel. As conquistas que a Síria alcançava vinha justamente de pessoas como esse comandante de todo o exército do rei da Síria. Naamã era uma pessoa importante, podemos até pensar que ele fosse o segundo mais importante homem na Síria. Depois do rei, ele seria o primeiro, e ele, com toda o seu poder, com tudo o que ele era leproso. E na sua casa trabalhava uma escrava, trazida de Israel, justamente de Israel. Uma menina que servia a esposa de Naamã. E ela, sendo escrava, ela poderia simplesmente fazer o trabalho para o qual ela era destinada a fazer. Mas essa menina, tão desimportante naquela estrutura poderosa da casa de Naamã, ela não se conforma de fazer apenas aquela burocracia. Ela conhecia o Deus de Israel, ela conhecia o Deus poderoso,
ela sabia que havia um plano na vida dela, ela sabia que ela estava ali por alguma razão, e ela fala sobre o profeta Eliseu, que se Naamã fosse até Eliseu, ele seria curado da sua lepra. Essa palavra dessa menina tocou no coração de Naamã, e Naamã foi ao rei e disse: olha, lá em casa tem uma escrava que disse isso, 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 e eu gostaria de ir até lá. E o rei autorizou, e lá foi Naamã. Você deve conhecer a história, se não conhece, vale a pena você parar depois dessa nossa classe e ler com atenção o capítulo 5 desse livro de 2 Reis. Mas o que acontece é que Naamã vai até Eliseu. Eliseu, sabendo que aquele homem poderoso o procurava, ele nem sai de casa. Ele manda o servo dizer lá na porta da rua para Eliseu, Eliseu manda dizer a Naamã que ele fosse até o Rio Jordão e se banhasse ali 7 vezes. Isso enfureceu Naamã. Ora, os rios da Síria não eram muito mais importantes do que o Jordão? Então, como é que esse homem mandava que ele fosse se banhar no Jordão por 7 vezes? E ele estava assim pronto a voltar para casa, mas os seus servos que o acompanhavam disseram: mas, comandante, você já veio até aqui, por que não ir até o rio? Já caminhou até aqui, vá até o rio, lave-se. Ouça aquilo que o homem de Deus está falando, que o profeta está dizendo, vai e faça. Eliseu vai, se banha 7 vezes e é curado da lepra. E ele volta e ele reconhece esse Deus como o seu Deus. Ele se converte através da palavra de uma escrava que estava num local em que ela poderia estar simplesmente fazendo um trabalho mínimo. E essa conversão de Eliseu não o tira da sua posição de destaque como comandante do exército. E ele se vê num dilema ético. Agora, eu, na função de segundo homem do reino, preciso ir até o templo das nossas deidades. Ele já não reconhece aqueles deuses sírios como o seu Deus, mas ele precisa ir àquela deidade, porque quando o rei se curva perante aquele Deus que ele acredita ser um grande Deus, Naamã precisa se curvar também. E o que ele faz? Ele pede a Eliseu para levar terra de Israel, daquele povo que ele reconhece como sendo um povo escolhido de Deus, para que toda vez que ele entrasse naquele templo, daquela deidade, ele colocasse a terra de Israel ali no chão, para quando ele se curvasse, ele não se curvasse perante aquele Deus do rei da Síria, ele se curvasse perante o seu Deus, aquele solo daquela terra que era prometida por Deus. Era ali que ele iria se curvar. Ele não deixou de fazer o seu trabalho, ele não deixou a fidelidade ao seu rei de lado, mas ele, eticamente, ele se manteve fiel ao Deus que o havia curado. É esse exemplo de ética que a Bíblia nos dá. Às vezes, o trabalho não é o mais, ou ideal, ou relevante, ou aquele que você poderia esperar como o melhor local do mundo, mas foi onde Deus te colocou. E se Deus te colocou ali, é porque Ele tem um propósito. Mas nós vamos avançar para falar para um terceiro ponto, que é muito importante, é com relação ao trabalho. Tem gente que trabalha de menos, tem gente que só faz o básico. O cristão, nós já vimos, deve fazer o seu melhor, mas o cristão deve aprender com Deus e com a Bíblia o tempo todo. Há lugar para descanso.
Deus santificou o sábado como um momento em que Ele descansou de toda a sua obra. Essa palavra é para mim e é para você. Nós precisamos descansar. Nós não podemos trabalhar o tempo todo. Nós precisamos deixar espaço. Nós precisamos respirar também outras coisas. Há outros aspectos da nossa vida que são muito importantes. O louvor a Deus, o tempo dedicado ao Senhor, o tempo de reflexão é muito importante. Tempo de descanso é ensinado por Deus quando Ele mesmo descansa. E Salomão nos ensina também lá no livro do Eclesiastes: há tempo para tudo debaixo do céu e há tempo para descanso. Quando nós nos tornamos imitadores de Cristo, nós temos prazer no trabalho, nós transformamos as pessoas através do nosso trabalho, mas nós também aprendemos que nós não somos Deus, nós somos criaturas e nós precisamos também de descanso. Que Deus nos abençoe a vivermos uma vida plena, cristã em todos os seus aspectos, no trabalho inclusive. É assim que Deus nos mostra o caminho da felicidade e é por esse caminho que nós devemos caminhar para chegar até a vida eterna prometida e que nós cremos. Um bom domingo para você, uma boa semana, bom trabalho, que Deus nos abençoe. Até o próximo encontro.